Essa é a pergunta em que muitas pessoas não fazem ou não querem entender o porquê que aquilo não está dando certo para ela. Será que você está disposto a mudar de vida? Será que você está disposto a uma real mudança? Bom, eu queria te dizer essas 3 coisas que talvez você não saiba, ou talvez você até tentou fazer para mudar de vida e você ainda não conseguiu. A primeira delas é que todas as vezes que você for tentar fazer alguma coisa, o seu corpo ele vai te puxar colocando rédeas em você. E isso, aliás, o corpo não, desculpa, a mente, ela vai fazer com que o seu corpo seja o aliado dela e vai te puxar. E isso mostra que a maioria das pessoas, às vezes, é o chamado permissão. Isso mostra que a maioria das pessoas, às vezes, não tem permissão para conseguir seguir em frente. Eu estava conversando com uma pessoa agora recentemente, e essa pessoa, ela deixou de lado o caminho dela certo, trabalho, salário, tudo direitinho do que ela ganhava, e ela vai partir para um caminho incerto, ela vai partir para o desconhecido. Só que o desconhecido ele dá medo. E aí que entra a permissão, porque quando o seu cérebro não está disposto à real mudança que você tem que fazer, ele vai fazer com que todos ao seu redor e até mesmo o seu universo que você acredita ou algum Deus que você acredita faça algo para que você não continue esse caminho. Um exemplo bem claro que eu vou te dizer e que é comum acontecer. Quando você compra uma chinela nova, você tá lá bastante tempo com a sua chinela e tudo mais, talvez a sua chinela tenha até um prego embaixo, e quando você compra uma chinela, você acaba de sair do mercantil e tem pessoas que o que é que acontece? A chinela ela quebra, e a pessoa vai dizer assim, poxa, eu não posso ter nada novo, que tudo quebra. É a permissão dela, nem apenas para ela ter uma permissão da chinela, ela não consegue. Por quê? Porque, como eu te disse, não tem como você querer seguir um caminho se o seu cérebro não deixa. Ele vai puxar o teu corpo. Aliás, você tem que deixar. Seu cérebro não faz nada se você não mandar. A segunda coisa que eu ia te dizer é que no seu caminho, das 3 coisas que eu vou falar aqui, a segunda é, no seu caminho você vai encontrar pessoas boas e pessoas que vão querer o seu mal. Isso é natural. E natural porque hoje em dia é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que queira nos ajudar. Pelo contrário, a maioria das pessoas só querem o bem delas, sabe? Primeiro eu, depois os outros. Eu digo isso porque no meu caminho de empreendedor, eu já vi bastante desses tipos de gente que querem o seu mal, mas querem o bem delas. Querem que você ajude, querem... conta um detalhe para que você aplique na sua empresa ou na sua vida, mas elas nunca aplicaram. Vai existir pessoas desse jeito. É aquele velho ditado, é a velha imagem, que todo mundo já viu, que é uma pessoa do lado, e aí existem os degraus, e nesses degraus, neles tem os espinhos. Cada degrau tem um espinho. E aí, como a escada está de costa, a pessoa que está embaixo não consegue ver o sangue que saiu dos pés das pessoas que foram subindo nesse degrau, porque ele tinha espinho. Ou seja, a pessoa que vai subindo, ela se machuca. E a pessoa que está embaixo não consegue ver o quanto que ela está machucada, porque primeiro é debaixo dos pés. Ou seja, o que eu quero te dizer é que as pessoas que estão embaixo, ou que nunca fizeram isso, sempre vão ter uma opinião melhor do que a sua, sempre vão ter uma ideia melhor do que a sua, mas para pensar, se elas nunca aplicaram, essa ideia não tem como ser melhor. Pode ser melhor numa vez que elas aplicarem, e talvez nem seja melhor quando elas aplicarem. Então, sempre vai haver pessoas boas e pessoas que você vai precisar afastar elas.
E agora sim, vai haver pessoas boas. Difícil, mas sempre vai haver pessoas boas. Pessoas que vão estar no seu caminho te ajudando, te dando um impulso, te dando animação, te encorajando para que você consiga sim, de fato, de verdade, fazer o que tem que ser feito, talvez tirando do dela para colocar no seu. E a terceira coisa que eu queria falar, que na verdade até fugiu um pouco da minha cabeça, mas é uma das coisas mais importantes, é que o medo ele vai querer vir de uma forma inexplicável. Sempre quando a gente vai fazer algo desconhecido, algo novo, a gente tem medo de fazer aquilo. Mas saiba que o medo ele não pode te parar. O medo ele tem que ser uma motivação. E eu vou explicar o que é a palavra motivação bem rápido para vocês, porque muita gente faz a deturpação dessa palavra. Mas ele tem que vir através de uma motivação para que você consiga se manter focado no seu caminho. Todas as vezes que você começar um caminho novo, saiba que o seu corpo, como ele está acostumado com a vida que ele está, ele não vai querer de forma nenhuma ir para esse lugar. Talvez no primeiro dia você consiga focar direito, talvez no segundo dia você também consiga focar. 2 semanas, 3. Boa tarde, garoto. Mas talvez na 4ª semana o seu corpo já vai estar pedindo arrego. Talvez você já não vai estar mais com o foco 100% de que você estava no primeiro dia. Talvez você esteja desfocado ou até mesmo pensativo se essa foi a principal decisão que você precisou tomar. Então, imagina só. E foi, filho? Já foram lá pra cima, pode ir lá. Tá bom. Então, para pensar e reflita sobre essas 3 coisas que eu falei. Essa última é uma das principais, que o seu corpo ele vai colocar todas as forças para que você não consiga de forma nenhuma ir para o caminho que você tem. Eu digo isso porque eu já passei por isso. Quando eu fui iniciar esse caminho, e ainda estou ingressando, estou no início, no primeiro dia motivado, sentei lá na mesa do meu computador e disse, eu vou fazer acontecer. E aí passou 1 mês, 2 meses, e aquela acomodação, ela veio de uma forma imensa, sabe? E não é só para mim, ela vem para todos. Então ela quis vir, mas aí eu não deixei. Eu bati com ela de frente e disse, não, você não vai de forma nenhuma assentar-se na minha vida. Porque entenda, o nosso cérebro ele é composto por pensamentos bons e pensamentos ruins, pensamentos positivos e negativos. E não tem como você escolher um pensamento bom ou ruim, porque você não escolhe pensar. Se fosse por isso, a gente escolheria apenas pensar coisas boas. Então, você apenas tem que mudar o pensamento. Essa é o real motivo. Então, dessas 3 coisas que você aprendeu hoje, se você gostou desse vídeo e que vai realmente te fazer mudar de vida, aplique na sua vida. E se você gostou, envia para um amigo seu, envia para uma pessoa que na maioria das vezes você está vendo que ela está passando por aquilo e ela não sabe para onde ir, está perdida. O novo, ele é o novo da gente. Quando a gente vai fazer, a gente tem medo de fazer o novo, ele é desconhecido, então a gente tem medo disso, mas a gente não pode deixar que o medo nos pare. Então se esse vídeo te ajudou, tá? Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Desculpa, estou um pouco ruim da voz, mas se esse vídeo te ajudou, curte, comenta, compartilha e envia para um colega seu que talvez esteja precisando de um vídeo desse. Valeu, fica com Deus.